Bom, vamos lá. É, essa aqui é a minha apresentação em PDF, né, que eu fiz. Utilizei o template no Overleaf do PPGIL, né, do Programa de Pós-Graduação em Instrumentação e Ótica Aplicada. O título eu coloquei Análise Modal em Guias de Ondas Planares. Aqui o nome da disciplina, o número, nome do professor, do aluno, matrícula, né, no caso. Bom, então aqui na introdução, é, o objetivo é claro, determinar o modo guiado. O autovetor do campo elétrico é de x e o seu índice de refração efetivo, né? Que é esse aqui, esse índice de refração efetivo. O problema físico está descrito nessa equação aqui, essa equação 1, que é essa equação de Helmholtz. Essa primeira parte aqui, ela é a derivada de segunda em relação ao x ao quadrado, que é uma operação, que é um operador laplaciano, que modela a variação do campo, né? O K0, que é esse aqui, ele é um número da onda no vácuo e que é 2π sobre lambda zero, né? E o comprimento de onda no vácuo. E o beta é a constante de propagação, que é igual a K0, né? Vezes o índice de refração, né? Então, substitui uma pela outra aqui. Essa parte matemática foi tá bem descrita aqui, né? Essa aqui também é uma outra referência, Barbeiro 2025, né? Aí aqui eu coloquei como um requisito metodológico da disciplina, né? Garantir organização, rastreabilidade e reprodutibilidade de toda a simulação estruturada, especialmente nas três etapas exigidas, que é o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento, né? Aí eu coloquei um código-fonte em cada uma dessas três etapas e as figuras geradas por esse código-fonte em Python. Como que foi a estruturação do projeto e a organização dos arquivos, né? Eu fiz no Overleaf, né, em LaTeX, o nome da disciplina, aqui é o arquivo principal, aqui são as referências, onde o arquivo principal chama, então eu não preciso me preocupar com a BNT, nem nada de referência que eu sei que vai estar certo. Essas aqui são as três imagens, né? Isso aqui é uma organização em árvore, né? Tree. E essas aqui são as três imagens do logo, que é o logo lá inicial, o logo do Cefet, o logo do PPG e o logo da UF. As três imagens geradas, e aqui são os códigos que eu coloquei em Python. Código 1, 2 e o 3. Você já vai entender agora aqui. Bom, a metodologia do fluxo de três etapas, FDM, né? Reforço aqui o que eu falei, né? Que são os métodos das diferenças finitas, né? Nessa equação escalar. Na primeira etapa do pré-processamento. Então, aqui agora, e construção da matriz. Então, nesse 3.1, na primeira etapa do pré-processamento da malha espacial e construção da matriz A, o código 1, que é esse aqui que eu mostro aqui no final, aqui tem toda a explicação de como que é a parte escrita, né, do trabalho. E aí aqui a parte específica do código tá essa daqui, que vou dar um zoom aqui, que aí eu vou falar então aqui, ó. Então temos o código 1. Essa linha 1, né, eu faço os importes do NumPy para matriz, o Matplotlib também, né, para gerar os gráficos. E aí que eu faço os comentários, né, parâmetros físicos de discretização. Aqui são as definições, né, o comprimento de onda, o lambda zero, né, enfim. Eu defino os números dos pontos NP na malha, né? Aqui definindo o perfil do índice, aqui declarando os números das camadas, né? Se o usuário quiser colocar mais camadas, eu posso colocar aqui, né? N4, N5 e a declaração delas aqui na sequência. As espessuras, a mesma coisa. Aqui eu já estou preenchendo com os valores padrões que o professor colocou.
né? Ou seja, com 3 camadas e com essas espessuras aqui, né? Em micrômetros aqui. Na linha 6, só voltando um pouco aqui, eu defino a largura total do domínio. Nessa linha 8 aqui, eu calculo o passo espacial, né, do delta x para discretização. Nessa linha 11, como já falei, eu defino os índices de refrações das 3 camadas. Na linha 12, eu defino a espessura de cada camada. Na linha 14, eu atribuo o índice do núcleo N2 ao vetor Nx na região central, né? Por isso aqui essa conta aqui, para o N2 em específico, e a mesma coisa aqui para o N3, que se refere ao Cland. Na linha 18 aqui, depois da montagem da matriz de segunda derivada, né, que são as diferenças finitas, eu construo a matriz laplaciana tridiagonal T com os coeficientes de derivada de segunda, né, que aí nesse caso aqui é o -2, 1 e 1, né, aqui, né, e aqui eh, eu divido t por delta x ao quadrado, para completar o operador de derivada segunda, né, nessa função aqui. 4. Monta a matriz A, né? Na linha 22 do K0, aqui, ó, o K0, eu calculo a constante de onda no K0. Na linha 23, eu crio uma matriz adicional D, N2, né, contendo o índice de refração ao quadrado em cada um dos pontos. E na linha 24, eu monto a matriz A com o operador de Helmholtz discretizado, somando a Laplaciana com o termo óptico, né? Que é essa aqui, a Laplaciana com o termo óptico, K0 ao quadrado de N2, conforme está descrito na parte escrita. Aqui na linha 27, né, eu salvo os dados para a próxima etapa. Eu salvo A e os parâmetros do processamento, né, do bloco 2. E aqui já na linha 35, aí aqui são as legendas, né, do plot. Aqui na linha 35 realmente eu salvo o gráfico do perfil do índice, nessa imagem aqui 0, 1. E aí, ou seja, esse listening one script de pré-processamento, definição do guia e de montagem da matriz A é esse código inteiro. E essa figura 1 é a figura 01.png que foi gerada por esse código, né? Então tem aqui o perfil de índice de refração, o guia de validação, né? 3.5, 5 aqui, 3.6 aqui em cima, o segundo item, e esse aqui. O traçado em vermelho foi colocado, só para exemplificar, né? Onde que é o corte. E é isso, com essa largura aqui. Na etapa 2, o processamento da matriz B e a solução do outro problema, né? Aqui é a mesma coisa, aqui é da matriz B definida, né? Como é que ela é a definição dela, e essa segunda definição aqui. E aí aqui é o código-fonte da etapa 2. Bom, aqui as mesmas coisas, né? Os imports necessários. Aí aqui na linha 4, carrego os dados da etapa 1, matrizes, parâmetros. Aí aqui na linha 6 eu carrego a matriz A, aquela matriz A lá, e os parâmetros dela. Na linha, essa linha aqui, né, o K0 a partir do comprimento de onda, né, só para ele definir aqui. Na linha 10, aqui onde eu estou fazendo a resolução dos altos valores generalizados, né, e eu estou pegando o cálculo do índice refletivo e tirando a raiz quadrada dos altos valores, né. E aí para isso usa essa função aqui, NP linha LG, né, com o tamanho de A, que utiliza o NumPy para resolver essa questão. Aí aqui na linha 11, né, eu calculo o índice efetivo, né, tirando a raiz quadrada dos altos valores, como eu já falei.
e eu utilizo o NP Clip, que é o NumPy, que é esse aqui, que também utiliza o NumPy, né? Para garantir que eu elimine valores negativos que surgem de erro numérico, perdão. Na linha, aqui nessa parte 3, faz a filtragem dos modos guiados, né? Na linha 14, eu defino os limites do cladding e do core, que são esses dois aqui, né? Na linha 16, aqui, na filtragem dos modos guiados, eu aplico o critério físico, né, de Nclad menor que o NF aqui, Nclad menor do que NF, que é o índice de refração, e seleciono apenas os altos valores, que são os campos que correspondem aos modos guiados. Aí, beleza. Aí aqui na 19, a normalização dos modos, né? Nessa linha 21 aqui, que é um for, né? Que vai acontecer, e na linha 21 normaliza os perfis do campo, filtrando para que a amplitude máxima do campo elétrico seja 1, né? Aqui na linha 24, eu salvo os resultados filtrados para a próxima etapa, que no caso é o bloco 3, né? Com esse results data aqui, NPZ. Aqui no 29, dentro desse for aqui, eu ploto os perfis do campo de AX. E por último, aqui na linha 35, eu salvo a figura, né? Eu salvo o gráfico dos modos guiados, que é essa figura 2. Então, ou seja, esse script aqui é o script de processamento na montagem da matriz B e a solução do problema de alto valores. Então, tem essas duas imagens aqui com os dois cortes aqui, né? Então, a legenda aqui diz aqui, modo guiado, né, que é o fundamental, e aqui embaixo a primeira ordem calculado para o guia de validação, né? Observa-se o comportamento do campo elétrico na região do núcleo, delimitado pelas linhas tracejadas. E na terceira etapa, eu falo sobre aqui a etapa do pré-processamento, explico aqui essa questão dos contornos, do modo fundamental, de primeira ordem, e o outro modo. Falo mais um pouco aqui da abstração, do como é que vai ser a figura 3, né? Ressaltado no relatório, a razão geométrica aqui. E por fim aqui, vou dar um zoom aqui um pouco mais. Aqui, mesma coisa, né? Os mesmos importes aqui, né? Das bibliotecas, para carregar os dados da etapa 2, aquela etapa anterior, né? Eu pego aquele resultado, né? Carrego ele, né? Em npload e boto ele como D. Atribuo ele a um valor D, nessa linha 5. Aqui depois eu calculo a dispersão, né? Dessa, dessa comparação. E aí aqui na linha 9, eu crio o vetor com eixo horizontal do diagrama de dispersão. E aí aqui tem os três valores aqui. Aqui na linha 10, que está aqui, ó, simples média dos modos guiados para visualização, é uma simulação ilustrativa que eu uso a média do índice de refração encontrados para criar uma linha que representa as curvas de dispersão dos pontos específicos, ou seja, com valor igual a 1. Beleza, aí aqui chega aqui no plot do diagrama de dispersão. Aqui nessa linha 14, eu ploto o diagrama de dispersão, ela aqui por si só, né, que eu já coloco aqui as legendas, label, color, aqui as outras coisas, né, que eu construo aqui no gráfico. E para terminar aqui na linha 20, aí ele salva a figura do gráfico, a imagem 3. Então, ou seja, esse código aqui 3 é um script de pós-processamento, visualização dos modos guiados e diagrama ilustrativo de dispersão, que é esse aqui. Então, aqui na figura 3, o diagrama de dispersão ilustrativo, né, que é o índice de refração em função de d sobre lambda, onde o ponto d sobre lambda é igual a 1 está destacado para o caso de validação considerado, né? Então, aqui para o valor 1, para esse plot aqui,
ele vai ter esse valor e esse valor, esses dois valores. Para valor de 2, aqui ele vai ter um, 2, 3 valores, e assim sucessivamente, né? Caso eu fosse aumentando aqui o span do, do gráfico. Mas como eu delimitei até 5 aqui, então ele se manteve aqui, ó, de 9 a 4, né? O tamanho da figura, o figure size aqui. Isso, então, como conclusão do trabalho, então aqui ficou dentro do PDF, que eu vou enviar para o professor, que também vai estar na descrição aqui do vídeo, né? Acaba aqui nessa parte de conclusão, bem arrumado, né? Formato LaTeX. O trabalho demonstra a implementação computacional da análise modal, né? Utilizando os métodos de diferenças finitas em Python. E a principal operação da análise modal é o cálculo de altos valores e altos vetores a partir desse sistema matricial, né? Em ambientes do MATLAB, a função tipicamente utilizada para resolver esse problema de altos valores generalizados de A é EIG AB, né? Que é EIG A, vírgula B, no caso. O MATLAB ele lida com essas duas matrizes, A e B separadamente. Na minha interpretação em Python, que como falando na minha conclusão, na minha implementação em Python, eu transformei o problema generalizado em um problema de altos valores, padrão, ME, lambda E, dividindo a matriz A pela constante K0 ao quadrado, já que B era igual a K0 ao quadrado, vezes a matriz identidade. Dessa forma, eu pude usar a função numpy.linall.8, que é o tamanho, né, de A title, que é especializada em matrizes simétricas reais no ambiente Python. Essa função, na linguagem Python, né, no caso. Essa função, ela desenvolve autovalores lambda, que são do índice de refração n efetivo ao quadrado, e os valores e os autovetores E, que são os perfis dos campos, cumprindo exatamente a mesma finalidade do comando EIG A e B do MATLAB. Aí é isso, essas aqui são as referências, né? As notas de aula, esse outro autor aqui do livro e esse outro aqui. Obrigado.